Olá, ouvintes! Estamos começando o nosso primeiro PP Games de 2019, que é integrante da revista CMQ, que é tocada pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Uniara. Estamos aqui hoje com o professor Gabriel. Gameplay! Nossa senhora! Meu Deus do céu! A gente também tá aqui com o Xaldão. Yo! E a Carolzinha. Start! E eu sou o Renato e hoje nós vamos falar sobre a franquia de games que faz você temer um guarda-chuva. Resident Evil. Galera, vamos lá, sobre o Resident Evil. Ela é da Capcom. Capcom! Eu lembro muito da Capcom, dos Capcom. fliperamas, né? A Capcom Mega é Man. famosa demais. Nossa, tem muita coisa. Tem muita Ó, coisa da Capcom. Oficialmente, depois de falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos 11 jogos, certo? Começou em 96 com o PlayStation. E cerca de 6 filmes até o momento, certo? Possui HQs, filmes, livros. Foi inspirado no game Alone in the Dark. Alone. Passou por alguns estilos, né? Do survival horror, com terceira pessoa, mas também era de primeira pessoa. Teve umas mudancinhas, né? Sim. Que mexeu bastante. Vendeu cerca de 80 milhões de unidades logo no início, né? E Resident Evil 2 Remake do jogo original de 1998. Hoje custa na bagatela de 200 a 240 pila. Baratinho, né? Baratinho. Dinheiro E que cerca dá em qualquer esquina. 1 milhão de jogadores que baixaram a demo. Eu fui o deles. De bate-pronto. Eu fui o deles. É isso que eu tenho até o momento. Bom, Gabriel já disse aí alguns números, né? Mas assim, a gente tem a maior parte dos jogos do Resident Evil, pra quem não sabe, a Capcom aí criou Resident Evil em 1996, começou aí com Resident Evil 1, né? Não tinha nome, só era Resident Evil, Isso. né? E... cara, até hoje, pra você ter noção, desde 1996 até hoje tem jogos lançando aí, a Capcom fazendo um bom trabalho para os gamers, né? Muito bom. E hoje, a franquia, né? A franquia Resident Evil tem os filmes, também tá pra chegar uma série aí na Netflix. Netflix abençoando todos aí também, com a sua sabedoria. Mas, enfim, gente, os números dos jogos, né? Pra ter uma noção aqui, eu pesquisei alguns números dos jogos mais importantes aí da franquia, que no caso é a trilogia aí, né? Que é o Resident Evil 1, 2 e 3. Venderam aí em cerca mais de 50 milhões. Só as 3 franquias. E pra aquela época era pouco, né? E Era vai pouco, lembrar- será? E vai lembrar que teve mais sucesso depois. Pra vocês terem noção, 1996, 1998 e depois 2000 lançaram a trilogia, que foi Isso. esses 3 jogos aí, e só vendeu 50 milhões naquela época, né? E hoje ainda é muito jogado por alguns gamers que querem, tipo, relembrar esse tempo aí. Na época do Gabriel também, né, Gabriel? Sempre eu. aconteceu? Não, mas assim, é uma coisa até interessante. Você pode dizer isso pra gente. Na época de 90, né, 80 também, os filmes que faziam mais sucesso naquela época era filme de zumbi. Tinha muito filme de zumbi naquela época. Era um período que era muito forte. Teve muitos filmes que marcaram bastante, né? Sim. E o que acontece também, galera, é o seguinte. Era a tecnologia da época. Sim. Era tosco. Mas se você pegar daqui 10 anos, o que você vê hoje também vai ser tosco. Você vai olhar pra trás e falar assim, nossa, que porcaria. Sim. Então, não adianta. Era a tecnologia do momento. E para a tecnologia do momento, explodiu, cara. Sim. A galera amava o Resident Evil. Aí, depois veio o filme, então... Nossa, arrebentou. aí teve mais sucesso ainda. E uma coisa muito bacana é que, assim, além de eles se inspirarem, né, a Capcom se inspirar em Alone in the Dark pra estar fazendo o jogo, eles também se inspiraram nos filmes da época, né? Sim. Porque tinha muito filme de zumbi na época, muito filme mesmo. Principalmente na década de 80, né, e no comecinho ali de 90.
né? E é uma coisa muito bacana. Agora falando dos números aqui, né? Eu falei aí do Resident Evil 1 ao 3. E os mais famosos hoje, ainda é o mais vendido, é o Resident Evil 5. Por incrível que O pareça. 5? O É o que 5. bombou? O 5 é o que Ele bombou. Ele era a primeira pessoa ainda? Porque Não, ele é já em terceira ele pessoa. já era a terceira? Ele é a terceira Ah. pessoa, onde a câmera pegava atrás do personagem, né? Então, sabe que tem uma curiosidade legal aí? Eu não sei se vocês viram, mas assim, quando mudou pra terceira pessoa, enfim, você pega mesmo um personagem, né, acontecendo, eles tiveram que fazer uma reengenharia de áudio. Vocês viram isso? Chegaram a ver? Porque quando é terceira pessoa, o som é diferente, ele vem dos lados também, né? Ele não vem, não é uma caixa direcional só da frente. Sim. Então, eu tava lendo, deu um maior trabalho pros caras esquematizarem isso aí. E você sabia, Gabriel, que tipo, o Resident Evil 1, 2 e 3 foram do PlayStation 1, né? Que é aquele gráfico bem 16 bits, bonito. bonitão, é um retrosão, né? E depois, quando chegou o Resident Evil 4, eles refizeram a série do zero, com novas criaturas, não eram mais zumbis. Aí veio uma nova infecção diferente. Aí foi aí que a galera começou a reclamar um pouco. O Renatão tem uma história muito legal, cara, sobre uma ação que a galera fez. Já posso começar a falar? Pô, claro, Pô, fala aí. manda ver. Beleza. Mais precisamente em 2003, depois do sucesso do 4, Do 4. a gente teve a Capcom decidiu lançar um spin-off, que é o Outbreak. Muito bom, aliás. Isso. E eles precisavam de uma campanha bem pesada pra poder promover o jogo. Não é só falando da franquia, eles precisavam também promover o jogo. E eles combinaram com uma agência pra formar um site. E a partir desse site, você digitava um número de telefone e a pessoa recebia um SMS falando que tinha contraído... Tipo, podia colocar o número de qualquer pessoa? Qualquer número. Ei. Você tinha contraído... é o EITA. Contraído o T-Vírus. Do Legal. coisa. Então você recebia, então a pessoa que conhecia a franquia já ficava animada e tal. A pessoa que não conhecia ia pro médico, achando que ia virar zumbi, Nossa. achando que Mas ia é ficar real? A galera ia infectado. pro hospital mesmo? Foi pro Nossa. hospital. E, bom, boatos dizem isso, né? Vamos ver. Tem outra polêmica. Eita! Tem outra polêmica que é do Resident Evil 5. Você falou, eu lembrei. Que, assim, a primeira parte do jogo se passa na África. Na África. Então os zumbis eram negros. É. Teve muita polêmica. Na verdade, não é que zumbi, né? É uma nova infecção. É. Seriam uns... Os novos infectados, Sim, vamos sim. jogar assim. Sim. E tava falando que o jogo é racista e tal. Isso, porque como que funcionava? Nossa, deu B.O. isso? Era É. um branco matando vários é. negros, no caso, ali. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, eles colocaram uma personagem negra Negra também pra junto acompanhar com o protagonista pra acompanhar ele. Então, mas só colocou porque deu esse problema? Ou não? Sim. Isso foi, depois. Deu B.O., a gente tem que apagar É- esse incêndio aí. Então Isso, vamos colocar- é porque o Olha. que eles fizeram? Eles lançaram um trailer, né? Eles lançaram um trailer, isso aí é um vixe aí, um treta também. Eles lançaram um trailer com só o Chris Redfield, né? Que é o Sim, protagonista matando do Resident Evil 5. E ele matando Que é o várias policial criaturas. novato. Não, o policial novato é o outro. É o É um Leon outro. Scott Kennedy. Ah, é o Leon, tá certo. Oh, tá E- confundindo. E ele apareceu no trailer matando vários Infectado. infectados. Aí que eram da África, né? Já deu chabu. Aí todo mundo olhou aquilo e falou, mas como assim? Mas como assim você me coloca um personagem branco fazendo matar um essas monte de coisas? negro. Vai cair as ações da empresa? A gente fala, não, você sabe. Não, e o jogo tava sendo muito mal visto, É. até que foi lançado um outro trailer, provando que não era só lá na África. Então, Isso. até Eles o começaram a segundo- matar leões lá, elefantes, aí foram não, até o foi segundo movido pra trailer... comunidade Então, ecológica. até o segundo trailer o jogo tava sendo taxado como racista, como várias coisas. E pra falar a verdade, essa personagem que eles colocaram lá, eles também fizeram muito mal, que ela só atrapalha o personagem. Eu joguei o jogo, tava muito E tipo, teve ainda uma coisa que Resident Evil tem, que acho que... isso é coisa do Japão, né? Japonês gosta de fazer isso. É que é incorporar o personagem. Incorporar bem. Tipo, então as mulheres eram, tipo, bem peitudas e bem bundudas na série. Entendeu? Então isso também acabou gerando um desconforto pras mulheres que jogaram o jogo. Nossa. Então foi...
Foi tudo envolvido, entendeu? Japonês. Mas mesmo assim é um dos jogos mais vendidos da série, que é o Resident Evil 5. O Resident Evil 5 Que todo mundo jogou. Que ainda é jogado. É jogado pra caramba. Então, é isso. Nossa, uma coisa que eu achei muito bacana também, que a Capcom fez, o Renatão falou aí do negócio do hospital, né, do vírus. Eles fizeram uma campanha de marketing pro Resident Evil 6, que também não foi um dos jogos mais jogados da série. Muita gente não gostou do jogo. É que eles fizeram uma coisa muito legal. Todos os açougues lá não todos os açougues, mas alguns açougues, eu não lembro o nome das cidades que foram, mas alguns no Japão, alguns aqui nos Estados Unidos também, eles colocaram as carnes em forma de mão, em forma de pescoço, de cabeça. Eu não tenho estômago pra jogar um jogo desse. Olha, gente, vocês me desculpem, mas não dá. Não dá. Só pra colocar mais uma última curiosidade, assim, pra não deixar batido, eu joguei muito Resident Evil 4, é um dos jogos mais curto, e o roteiro, um roteiro descartado do Resident Evil 4, virou um outro jogo de sucesso da Capcom. Então, tipo, o Resident Evil ajudou a impulsionar mais ou menos um outro jogo, que é o Devil May Cry. Sim. Que o roteiro tava saindo bom, tinha um roteiro bom, mas tava saindo muito da história do survival horror, dos jogos do bioterrorismo, tava indo muito pro sobrenatural. Então a Capcom decidiu refazer o projeto do Resident Evil 4, pegou esse roteiro e fez um outro jogo, que aí se tornou também um dos maiores sucessos da Capcom. Sim. E hoje a Capcom é grande graças ao Resident Evil aí no caso, né? Tanto a série de jogos, quanto também a filmes, animações que eles fizeram, tem muita coisa, então, muito na número, verdade, galera. A Capcom, ela dá, assim, não vou dizer sorte, né? Mas às vezes ela consegue encaixar algumas franquias que realmente explodem, né? E aí ela consegue se movimentar pra caramba. Ela tem alguns fracassos e tal, mas é normal, né? Assim como os estúdios, né? Assim que a gente pegar tanto da Marvel, DC também, né? Tem os filmes que estouram e tem as porcarias lá que se bobear você nem sabe que existe, né? Não foi nem pra cartaz direito. Uma coisa interessante em tudo isso que vocês falaram é que às vezes, olha só o tamanho dessa empresa. Quantas pessoas estão envolvidas? Quanta galera do marketing tem? Quantos departamentos? E os caras dão essas brechas. Igual, dessa história igual na África, né? Onde se passa lá e teve esse problema. Às vezes, você não consegue controlar, né? Quem ia imaginar que ia dar uma repercussão negativa tão forte assim? Então, mesmo a gente sendo de comunicação, às vezes passa, ou você não imagina que a coisa vai tomar uma proporção tão grande. Eles estavam tão imersos na história que eles acabaram esquecendo de tudo o resto. Uma coisa muito interessante também que aconteceu também nos lançamentos dos filmes, pelo menos, né? Eu sei que a gente tá falando de jogo, mas falando um pouquinho dos filmes. Cada filme que eles fizeram, né? Que não foi a Capcom que fez as animações e não os filmes. Mas essa série do Netflix também a Capcom vai estar se envolvendo, né? Mas os filmes não foram feitos pela Capcom, foi feito por outra empresa lá, né, que pegou a ideia do Resident Evil e comprou a ideia também para estar fazendo esses filmes. Tanto que o personagem principal dos filmes de Resident Evil não é os personagens que a gente tem nos jogos. É a Alice, né, que não existe ela nos jogos, ela foi colocada ali para seguir o roteiro, né, e encontrar esses personagens que tem nos jogos durante os filmes aí. Uma coisa muito legal são os marketings de guerrilha que foram feitos no anunciamento dos filmes. Teve um muito legal também do Resident Evil 4, né, do filme Resident Evil 4, que é o Recomeço, que chama, que eles colocaram zumbis, né, pessoas fantasiadas zumbis dentro do bueiro. Então passava alguém andando, levantava uma mão assim e pegava. Nossa. Era muito legal. Foi muito bacana. Vai ter imagens aí pra vocês verem. É muito, muito legal mesmo. E aí, Carolzona, o que você tem pra nós hoje? Gente, estou participando também. Eu peguei 2 curiosidades, né, do jogo, que eu não conheço muito, tô conhecendo mais agora. Então também. beleza, falou. Vai, Renato, continua. Eu descobri que esse jogo ele foi criado no Japão. Caramba, que descoberta! E o nome original dele não é Resident Evil, né? O nome original dele era Bill Raised.
Gente, ela ensaiou pra caramba. Ele falou totalmente certo. O nome foi modificado, né? Porque nos Estados Unidos, eles tinham uma banda com esse nome. Biohazard. E então eles modificaram para que fosse algo exclusivo. E também teve uma curiosidade também que a abertura sofria cortes drásticos. Porque eram conteúdos muito violentos, muito explícitos. Então a cena ela tinha uma alteração para que não fosse tão pesado. E foi isso. Bom, só pra finalizar aqui nossa conversa, recentemente aí lançou Resident Evil 2 Remake, né? Que foi o remake que o Gabriel falou, lá de 1998, que, puta, foi acho que um dos melhores jogos aí de PlayStation 1, pra quem jogou, né? E, cara, logo na primeira semana, só na primeira semana de lançamento aí, aliás, no primeiro dia, foram 6 milhões de cópias vendidas. 6 milhões. 6 milhõezinhos. Vocês falam que, tipo, hoje, né? Hoje, não sei, Gabriel, não sei se você concorda com isso, mas hoje acho que o mercado de jogos é muito maior que o mercado de cinema. Cara, o mercado de jogos, ele nunca caiu. Cada ano ele sobe. Não existe crise pro mercado de jogos. É um absurdo isso. Bom, é isso. O que temos agora? Renato que tá no comando. É o Renatão? A gente ia finalizar. Então a gente tem o Nostal Games. Nostal Games. É isso aí. Isso aí. E eu de novo vou fazer a nostalgia da parada, né? É porque tem que ser o Ó, mais vou bem dar- vivido. Ó, vou dar só uma dica, hein? Sobre o game que eu vou falar. Uau. Eu vou falar o nome dos personagens, Meu vocês Deus vão do céu, sacar, né? tá? Guile, Ryu, Ken, Chun-Li, Dalsin, Blanca, Zangief, Honda, Street Põe a musiquinha. É, Street Fighter, cara. A franquia Street Fighter Cara, da ainda imita o Capcom. A gente tá bagulho. sendo... Capcom patrocina nós aí, né, mano? Patrocina nós. É, Capcom. Capcom patrocina. Ó, olha só que interessante, ó. Bom, o Street Fighter, ele completou 30 anos, já completou 30 anos. Caramba, É, filho. Final tão dos velho anos quanto 80. você, hein, Gabriel? Eu sou mais velho. Respeita. Né? O grande diferencial do Street Fighter é que, perto dos outros jogos, né, que também tinham jogos muito famosos, é que ele tinha os personagens com nomes, os personagens tinham histórias e tinha um background no fundo que era Sim. diferente pra cada personagem. Lembra do Guile? No O Guile era lá no exército. no exército, né? Tipo, Tinha um no personagem no brasileiro aeroporto também, lá, né? Tinha o Blanca. Nossa. Os É, caras ele fizeram era um brasileiro, Hulk. na O verdade. Blanca O era a Hulk. besta humana, né? Ele lutava no meio das cobras, lembra? Era É. tipo cenário lá. Ele de- nem é de brasileiro, selva. ele é um bebê americano caiu na floresta amazônica. É essa que é a história? dele. Ah, É. Ele nem é brasileiro. Maria, que desgraceiro. Mas depois eles Ele colocaram foi no criado dois. pelos índios. É, mas Então ele dá não licença. é brasileiro. Dá licença. O que vale é a educação. É. Vale a educação, né? Pai é quem cria. Exato. Ó, o grande sucesso da franquia mesmo do Street Fighter foi Street Fighter 2, Sim. Isso. que foi de 91, que foi o que quebrou tudo e, cara, o mundo se apaixonou por ele, né? Ah, os chefões eram o Sagat, lembra? O Sim. Bison, o Balrog e o Vega, né? Em 2008, foi o... Até 2008, que aí antes do Resident Evil, né, que veio pro 2009, até 2008 foi o jogo mais vendido da história da Capcom, você tem noção? Sim. Campeonatos tinham no mundo Muito, inteiro, cara. muito. No mundo inteiro Até hoje tem Street Fighter. campeonato. Até hoje, é. Ah, até hoje tem, né? E aí, cada um tem sua historinha, então o interessante era você querer dar o final, né? Uhum. Com as historinhas, aí no final aparecia uma historinha diferente. Já conseguiu dar o final alguma vez, ô Sheldon? Eu já zerei o 2 e o 4. Com quem que você jogava mais? O quê? Ah, eu jogava com o Ryu. Eu gostava do Ryu. Ele... Você, fica- Ele mandava o... você ficava apelando na Hadouken! Você usava os Hadouken, né? É, Nos ataques, lembra? O Dalsin era demais, Ou cara. quando não chegava na escola já dando Hadouken nos outros. Nossa, quem nunca brincou de mandar um nas costas do peão? dá nas costas. Oh, e a rasteirinha baixa? Era
Gabriel lembra bem desses jogos, né? Nossa, eu lembro. Cara, eu jogava no fliperama. Quando entrava um maluco do seu lado e botava uma ficha contra, você já olhava pro cara, o cara olhava pra você, já ficava aquela tensão no ar. Então vai. Eu vou pegar o Ryu, eu vou com o Ken. Oh! Só ali, ó. Quem? Ou você pegava o Honda e ficava dando aquele... Ui, ui. Enfim, tem vários Meu golpes. Deus, eu não vou conseguir dormir. Esse aí foi o Nostalgia. Nostalgia. E agora... Indica Games. Indica Games. Indica Games, não? Bugou? Não, bugou. Ah, então bugou então aqui também. Bugou aqui. Agora é outra coisa. Indica Games. Foco. Ok, então, gente, o Indica Games de hoje. Vou indicar aí pra vocês, como a gente falou de Resident Evil, vou indicar pra todos jogarem o Resident Evil Tá zoando. 2 Remake, tá? Porque é um puta de um jogo, é um jogo sensacional. Falta de criatividade. Não é Você falta nem de estudou, criatividade. Né? Você nem Quatro, estudou, né? Então vai. Toca. Não posso indicar esse game? Pode, você que tá Pode, fazendo 4, pode. indica o que você quiser. Então, pô, eu posso indicar o que eu quiser, oxi. Vai. Bom, gente, Então tá- vai. Pelo amor de O Deus. que tem legal aí que mudou no 2, no lançamento? Basicamente tudo, né? O Resident Evil 2 Remake, ele veio com uma reimaginação do 2, né? Então, ou seja, ele é o 2, só que, tipo, totalmente restaurado, com gráficos incríveis. Tem duas histórias, né? Que você joga com o Leon, que é o policial novato, e com a Claire, né? Que é irmã do Chris Redfield. Isso muda, né? Muda, jogar com o outro muda. Muda cada um tem o suas cenário, campanhas, cada um tem suas campanhas. E a campanha aí, galera, dura 20 horas. Nossa, É dá um- pra se divertir. Dá pra se jogar de novo, zerar de novo. Tem muita coisa pra liberar, é muito bacana mesmo, vale muito a pena. Beleza. Então agora, pra fechar, a gente tem o Bugou? Bugou. Bugou. Bugou, teve vários bugos já aqui no programa. Esse é o Teve oficial, vários. esse é o quadro oficial, Carolzona. Esse é oficial, eu peguei algo fora do jogo, porque... Se você não sabe nada do jogo, você não é nenhuma gamer. Deixa ela. E na verdade eu peguei um... Na verdade foi uma propaganda da BIC. Nossa, que bosta. Foi pra comemorar o Dia da Mulher na África. E eles pegaram... E eles pegaram uma imagem de uma mulher sorridente, em umas roupas formais, colocaram ela de fundo e escreveram a seguinte frase: se pareça com uma mulher, haja como uma dama, pense como um homem e trabalhe como um chefe. Então, se vocês prestaram atenção, isso foi algo que, né, foi bem machista, porque a mulher... Como assim? Jamais. pouquinho machista, né? Imagina. Então a Bic, ela recebeu vários, assim, várias reclamações. Imagina né? o contrário. Imagina lá um homem, Sim, né? Porque se vista como homem, haja como uma mulher, pense como uma mulher. Olha o pau que ia dar. Então, cara, nada por que a mulher preconceituoso, tem né? que pensar como um homem? nada Ela tem a mesma preconceituoso. inteligência, entendeu? E quando que foi isso aí? Isso aconteceu em 2015, Ai, que absurdo. cara. publicado. Ah. Aí eles, né... Na verdade, não foi a primeira, né, a primeira falha que eles deram, né? Porque teve em 2012, eles criaram uma linha chamada canetas, né, para ela. E a caneta só tinha rosa e roxo. E o formato da caneta era meio escultural, assim, meio que um corpo de uma mulher. Então também foi bem criticado, Exato. porque era meio que algo relacionado só à mulher. E por que tem que ter uma caneta só pra mulher, né? Com um corpo escultural, né? Então as mulheres ficaram bem revoltadas. Você vê que a diretoria da BIC é bem atenta, né, ao que tá acontecendo no mundo, né? Justamente. Aí eles fizeram um pedido de desculpas, falando que... Agora? Eles escreveram a seguinte Depois frase: que já fizeram o bagulho. vamos começar dizendo que estamos extremamente arrependidos por ter ofendido a todos. Essa nunca foi a nossa intenção. E entendemos completamente o que fizemos de errado. Aí então eles falaram que o post... Tipo, voltem a comprar nossos produtos, né? Sim, eles falaram que o post nunca deveria ser postado. Ah, é de sempre. Que o feedback ajudou muito eles, que eles não vão mais errar e tal. Foi isso. Daqui a pouco vem uma bomba nova, né? E esse é o nosso bugou. Bugou. Muito Então, bem. fechando aqui, muito obrigado por acompanhar até o final. Isso aí, gente, Pode deixa se de despedir, gente. Não curtir. deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com o amiguinho. Com o cachorro, E- com a mamãe. Seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook.
Acessa lá o CMQ, na Ah, Uniara. CMQ. Acaba Uniara. logo, gente. E é Todo o isso. programa Tchau, vai ser tchau, isso. gente. Tchau, tchau. Falou, tchau. E Tchau. os 6 dedos, compartilha com os 6 dedos. É ele, ó. No próximo programa... Calma, calma. No próximo programa ele vai mostrar o pé.